exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com todos, cultuando ao nosso Senhor Jesus Cristo, cultuando ao nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 28. Leiamos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando ergues as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Agora, neste momento, estarei fazendo a oração de confissão de pecados. Convido os irmãos que façam essa oração comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui essa noite, Pai, reunidos, Pai, para que confessemos todos os nossos pecados ao Senhor, todos os erros que temos cometido contra o Seu nome, Pai.
nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe de todos os erros, todas as malícias que andam saindo das nossas bocas, dos nossos corações. Que o Senhor possa purificar, Pai, os nossos lábios, queimá-los, Pai, com as brasas do seu altar, Senhor Deus. Que nós possamos ser oradores que nem os profetas antigos, Pai, que oravam com tanto fervor em seus corações, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a não pecar mais, ou a pecar menos, Pai, a cada dia que passa. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém. Agora, nesse momento, estaremos ouvindo um cântico. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos
abrirem suas Bíblias em Salmos 63. Leiamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Agora, neste momento, estaremos convidando nosso irmão Ademir para fazer uma oração de gratidão ao nosso Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, neste momento Te agradecer. Agradecer e louvar o Teu nome, Senhor, porque Tu tens sido bom para conosco. Mesmo nesses tempos difíceis, nós sabemos e entendemos que a Tua mão está sobre o Teu povo, guardando a cada um. Por isso nós Te exaltamos, Pai, e declaramos que só o Senhor, Pai, tem, Senhor, a chave da nossa salvação, Pai. Somente, Senhor, em Ti nós encontramos paz, mesmo em tempos de dificuldade. Por isso nós Te louvamos e queremos derramar, Senhor, toda a nossa gratidão diante dos Teus pés neste momento. É o que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, estaremos ouvindo mais um cântico. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu
neste momento, para a mensagem, o nosso pastor, ele estará proferindo a mensagem nessa noite. Muito bem, irmãos. Queria então convidar você a que abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, que é onde nós faremos a nossa meditação dessa noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Nós leremos dos versículos 9 ao versículo 19 de Lucas 20. Evangelho de Lucas 20, 9 a 19, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: A seguir passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado? Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez estamos aqui em Teu nome, para a Tua glória, pedindo ao Senhor que fale ao Teu povo através dessa ministração. Cuida de nós e que eu diminua para que o Teu nome cresça, Deus. Essa é a minha oração. Essa oração eu faço no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Jesus Cristo está aqui mais uma vez ensinando a respeito do reino de Deus, da chegada do reino de Deus. Era essa a sua principal missão. Ele próprio disse isso. E Jesus então está aqui mais uma vez ensinando, agora já na sua última semana de vida, poucos dias do seu martírio, da sua morte, e Jesus está aqui então ensinando as pessoas que estavam à sua volta a respeito da instalação do reino de Deus, de que era chegado o reino de Deus. E Jesus então aqui nesse momento vai se usar de um artifício que por muitas vezes ele usou enquanto andou pela terra, dentro dos seus ensinos, que era o recurso da parábola. Jesus então vai propor uma parábola aos seus ouvintes, parábola essa que é registrada também pelos evangelistas Mateus e Marcos. Eu gostaria de convidar você então nessa noite a que nós caminhássemos pelos versos de forma expositiva, entendendo o que Jesus queria dizer e propor aos seus leitores originais, aos seus leitores da época, e de como nós podemos extrair ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso conforto, para o nosso ensino. Então eu queria convidar você que nós caminhássemos pelos versos e pudéssemos então extrair os tesouros que estão aqui escondidos. Queria convidar você então que volte os seus olhos até o versículo 9, onde o texto dirá assim: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Jesus vai usar aqui um recurso que ele por várias vezes usou, o da parábola, e o da parábola usando elementos daquela época,
usando elementos que faziam parte da cultura, do dia a dia do povo para quem ele falava. Aquele povo estava muito acostumado com a agropecuária, com a pesca, com a agricultura, com a pecuária, com a pesca. Então Jesus usava, não raro em suas parábolas, esses elementos, porque esses elementos faziam parte de uma linguagem comum àquelas pessoas, e fazia então com que elas tivessem interesse pelo que ele estava ensinando e conseguissem então apreender os ensinos que Jesus os trazia. Então Jesus vai usar aqui no versículo 9, nessa parábola, e já no versículo 9, a metáfora da vinha, que ele já havia usado, ou que a palavra de Deus já havia usado, o próprio Deus havia usado em Isaías, no Salmo 80, Isaías 5, Salmo 80, para se referir ao seu povo. Então, quando o texto aqui, quando Jesus vai dizer no versículo 9, que certo homem plantou uma vinha e a arrendou a lavradores, ele está trazendo à mente dos seus ouvintes, judeus e também gentios, que já o acompanhavam a essa altura, próximo já da sua morte, final do seu ministério. Jesus está então trazendo a eles a lembrança do Antigo Testamento, fazendo uma ligação com o Antigo Testamento, de modos que eles possam também perceber que aquele ensino que Jesus trazia era o ensino do próprio Deus, o ensino que os profetas haviam já escrito a respeito deles. No versículo 9 ainda não fica muito claro aquilo que Jesus quer nos ensinar, aquilo que Jesus quer trazer aos seus leitores, mas o versículo 10 irá nos dar uma maior compreensão, irá lançar luz sobre a mensagem de Jesus. O versículo 10 vai dizer assim: no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Aqui então a história começa a de fato fazer sentido para os seus ouvintes originais. Aqui eles já começam a perceber, certamente, que Jesus está tratando a respeito do reino de Deus. Então, quando o verso 9 diz: certo homem plantou uma vinha e a arrendou a lavradores e ausentou-se do país por considerável tempo, o texto está dizendo do próprio Deus, de que o próprio Deus plantou uma vinha, de que o próprio Deus chamou um povo para si, de que a vinha então aqui seria, no caso da parábola, seria o mundo, seria a terra de Israel, e Jesus chama então os judeus, esses seriam então os locatários, aqueles que arrendaram essa vinha, e Jesus deu a eles então essa terra, se ausenta do país, e no devido tempo, no tempo proposto por Deus desde a eternidade passada, então Deus manda ali, envia ali aquele homem, aquela vinha, um servo, para que os lavradores dessem ao dono da terra os frutos dessa vinha, aquilo que eles haviam recebido. Nós podemos entender aqui claramente de que o servo enviado à vinha seria um dos muitos profetas do Antigo Testamento, fazendo referência aos profetas do Antigo Testamento. Então, a vinha é a região da Judéia, o dono da vinha, o próprio Deus, o servo é enviado, algum dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós estamos ainda no versículo 10. Versículo 11. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam também vazio. Então aqui nós temos a insistência de que mais alguns profetas foram até aos homens que haviam arrendado aquela vinha, para levar a eles uma mensagem de arrependimento, para levar a eles uma mensagem a respeito de advertência, e para que eles entregassem então seus frutos, para que eles então dessem mostras desse arrependimento, para que eles dessem mostras de que compreenderam a mensagem. Lembrando, obviamente, nós estamos tratando de uma parábola, Jesus estava ensinando em uma parábola. Então os profetas vêm reivindicar aos
locatários a respeito dos frutos que eles deveriam ter. Mas, mais uma vez, eles não deram ouvidos, o espancaram e o expulsaram da terra. Versículo 12. Mandou ainda um terceiro, também a este. Depois de o ferirem, expulsaram. Então nós temos aqui mais uma vez o texto dizendo que mais algum profeta, que nós talvez já estejamos, Jesus aqui quando disse sobre esse profeta, talvez estivesse pensando já em João Batista, ou algum profeta ainda do Antigo Testamento, mas aqui acaba então a saga dos profetas. Aqui termina a saga dos profetas que iam até a vinha, aqui na parábola dos servos, que iam até a vinha para reivindicar daqueles homens os frutos que eles deveriam ter, que eles deveriam entregar. Muito bem, no versículo 13 nós temos uma mudança na mensagem. O versículo 13 vai dizer: então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Então, no versículo 13, cessou o envio dos profetas, cessou o envio dos servos, porque os servos foram maltratados pelos donos da terra. Então, o dono da terra resolve mandar enviar o seu próprio filho, como forma de demonstrar autoridade, soberania sobre aquela vinha, na esperança de que, por ser filho do dono, por ser o seu filho, aquele que envia o seu filho, então, seria respeitado. Contudo, o versículo 14 vai nos dizer que não é isso o que de fato acontece, porque o versículo 14 vai dizer que, vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Então, mesmo o filho do dono da vinha, o proprietário por direito da vinha, ao chegar à vinha e reivindicar dos lavradores, ele foi, segundo a parábola que Jesus nos propõe, ele foi alvo de um plano de assassinato por parte daqueles lavradores. Então eles arrazoavam, eles conversavam, tramavam para que aquele herdeiro fosse morto e a vinha fosse deles. Qual é o raciocínio aqui dos lavradores? Segundo a lei daqueles tempos, depois de 3 anos, um período de 3 anos, que o terreno ficasse alugado a alguém e o dono não viesse reivindicar esse terreno, a posse desse terreno legalmente passava a ser então daqueles que estavam arrendando. Então, como o próprio dono não vinha reivindicar a sua vinha, mandava apenas servos, emissários, muito provavelmente na cabeça daqueles lavradores, o dono já era morto. O dono já era morto, já que ele não vinha reivindicar. Então eles pensaram: ele vai mandar o filho. Já que o filho é o único herdeiro, matamos o filho e tomamos conta. Isso passa a ser nosso, então, por direito. Passa a ser nosso por direito. Nós não precisamos devolver e nem dividir, e muito menos prestar contas dessa vinha para quem quer que seja. Então o dono da vinha envia então o seu filho, e o seu filho é então alvo dessa trama, que vai redundar naquilo que o versículo 15, que Lucas escreve no versículo 15. E lançando o filho do dono da vinha fora da vinha, fora da plantação, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Então, de fato, assim como tramaram, fizeram. Como os irmãos de José, por exemplo, né? Tramaram e executaram o plano. E o plano aqui dos lavradores era de matar o dono da vinha para tomar posse, então, daquilo que eles reivindicavam. E a pergunta é feita, então, por Jesus, escrito aqui no texto por Lucas: qual será a paga do dono da vinha? O que o dono da vinha fará com esses homens? E aí o versículo 16 irá responder: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Então a parábola caminha no sentido de que haverá um juízo sobre aqueles lavradores, de que o dono da vinha não aceitará aquela reação
hostil contra o seu filho. E mais do que isso, ele tomará daqueles lavradores a primazia daquela terra. Ele dividirá aquela terra com outros. O versículo 16 deixa isso muito claro. Ele passará aquela vinha, ele passará o seu favor, ele passará a sua graça a outros. Ao ouvirem isso, eles disseram: tomara que isso não aconteça. Mas o dono da vinha, nós sabemos bem, não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que volte atrás nos seus planos. Versículo 17 então vai dizer assim: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus então irá se apropriar mais uma vez do Antigo Testamento, do Salmo 118, trazendo a memória daqueles homens de que essa pedra de tropeço, de que essa pedra de tropeço para aqueles que não creem, essa pedra angular, basilar para aqueles que creem, se tratava do herdeiro, do filho do dono da vinha. Nesse momento da parábola, nesse momento em que Jesus está conversando com aqueles homens, tudo então passa a fazer sentido. Tanto que no versículo 19, que é o último versículo dessa nossa meditação nessa noite, o texto vai dizer que naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera essa parábola, mas temiam o povo. Então, nesse momento da história, finalmente, aqueles homens percebem que a história da vinha, de que a parábola da vinha, de que a metáfora da vinha estava relacionada com a maneira como os judeus estavam lidando com a proclamação do reino de Deus, com a maneira como os judeus estavam lidando, judeus e os gentios que já a essa altura acompanhavam, estavam lidando com a proclamação do reino de Deus, com a mensagem da proclamação do reino de Deus. Muito bem, irmãos, então nós vemos aqui de forma muito clara nos escritos de Lucas, Mateus e Marcos, e pelos doces lábios do Senhor Jesus, a constatação de que Jesus Cristo foi, de fato, desprezado por aqueles que deviam amá-lo. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então toda a parábola trata-se disso. Em resumo, trata-se disso, da rejeição de Israel ao Messias. Quando nós olhamos isso, e quando nós abrimos isso ao redor, pelas eras, pelos tempos, pelos séculos que se passaram depois disso, nós vemos que não só os judeus, mas muitos em todos os tempos também rejeitaram e rejeitarão ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu gostaria de colocar para você nessa noite, para a nossa edificação, é: por que os judeus rejeitaram Jesus? Por que tantos nos dias de hoje ainda rejeitam ao Senhor Jesus? Por que tantos rejeitam a mensagem do Evangelho, da graça do Senhor Jesus? São muitos os motivos, são muitas as razões. Mas baseado na parábola, baseado naquilo que nós vemos e naquilo que a parábola retrata, eu gostaria então de fazer 3 observações e de compartilhar com você ao menos 3 motivos que levaram os judeus a rejeitarem Jesus, que levaram os judeus a virarem as costas para o Messias, e que nos nossos dias levam muitas pessoas a também rejeitarem o Evangelho da graça. Apenas 3 razões. E a primeira delas, o primeiro fato, o primeiro motivo pelo qual os judeus rejeitaram a Jesus e pelo qual muitos nos dias de hoje rejeitam o Senhor Jesus,
é porque eles tinham outras prioridades. Um dos motivos para a rejeição de Jesus é porque os judeus tinham outras prioridades. Querido, quando nós olhamos para essa parábola que retrata todo o ensino bíblico do Antigo e do Novo Testamento a respeito da rejeição do Filho de Deus, nós vemos que um dos grandes motivos que levaram àquela rejeição e que levam nos dias de hoje à rejeição é o fato de que as pessoas têm outras prioridades. Existem coisas mais importantes que preenchem o coração das pessoas, dos judeus e de todos os outros nos dias de hoje, do que a mensagem da cruz. E nós vemos isso de forma clara na parábola, e nós vemos isso de forma clara nos profetas do Antigo Testamento, e nós vemos isso de forma muito clara na mensagem de João Batista e na mensagem dos apóstolos. É muito claro quando nós olhamos para o texto e vemos que os judeus teriam que pagar um preço para caminharem com Jesus, para se entregarem a Jesus. Haveria ali toda uma renúncia e eles não estavam dispostos a renunciar, porque havia outras prioridades no seu coração, havia outras coisas que constituíam uma importância maior no seu pensamento e no seu coração. Querido, seguir a Jesus e andar com Jesus exige que nós abandonemos alguns fardos, algumas malas que nós caminhemos para que possamos caminhar em novidade de vida com Cristo. E muitas vezes o conteúdo desses fardos e dessas malas, o que está dentro desses fardos e dessas malas, são coisas, são situações, são sentimentos pelos quais nós temos muito apreço e do qual nós não estamos dispostos a abrir mão. Então, quando nós passamos a caminhar com Cristo, essas coisas precisam ser definitivamente abandonadas pelo caminho, esquecidas pelo caminho. E os judeus não estavam dispostos a isso. E muitos nos nossos dias não estão dispostos a isso. No caso dos judeus, havia todo um status quo, todo um prestígio, toda uma religiosidade da qual eles teriam que se despir para servir a Jesus, além de uma questão econômica flagrante. Eles teriam que abrir mão também do seu interesse financeiro, eles teriam que pagar esse preço. Judeus, gentios contemporâneos de Jesus, teriam que abrir mão de uma das suas prioridades principais, que era a questão econômica. Então, tanto naquele tempo como nos tempos de hoje, a questão econômica, o dinheiro, que é, segundo a Bíblia, a raiz de todos os males, continua sendo um impedimento para que as pessoas caminhem com Jesus. E nós vemos isso de forma muito clara na Escritura Sagrada. Nós vemos, por exemplo, o jovem rico, que tinha tanto interesse pelas coisas de Deus e pelo reino de Deus, a ponto de seguir a Jesus e de buscar a Jesus e de interrogar, inquirir a Jesus a respeito do que precisava ser feito para que ele herdasse a vida eterna. Jesus o diz o que precisa ser feito. E ele diz, olha, tudo isso eu tenho feito. Ou seja, era alguém que tinha uma forte compreensão ética, moral, religiosa. Era alguém que certamente tinha zelo por Deus, mas não com entendimento. Tanto que, ao ser advertido de que precisava abrir mão de suas riquezas, de que precisava priorizar o reino de Deus e a sua justiça, imediatamente o texto vai dizer que ele se afasta entristecido, porque naquele momento as suas riquezas eram a sua prioridade. Nós vemos isso quando nós olhamos, por exemplo, para o endemoniado gadareno, ou para o povo de Gadara,
no episódio da possessão, em que aquele povo, aquela terra era uma terra de criação de porcos, e a criação de porcos era a maior fonte de riqueza daquele lugar. E quando Jesus liberta então aquele jovem dos espíritos de possessão que o tomaram, e que Jesus manda então que aqueles porcos, que aqueles espíritos tomem as pessoas, de que aqueles espíritos tomem os porcos, e aqueles porcos então se jogam no mar e constituem então talvez uma fonte de prejuízo. Mas Jesus pregava o reino de Deus, Jesus pregava a libertação, a salvação, mas aquelas pessoas imediatamente expulsaram Jesus da sua terra, porque não lhes interessava o reino de Deus, interessava apenas a fonte de lucros. E a fonte de lucros também foi um grande problema enfrentado por Paulo na pregação do evangelho em Éfeso, por conta da deusa Diana e de todo o comércio que girava em torno do templo da deusa Diana. Então, quando eles chegavam pregando o evangelho, as pessoas diziam: esses homens vão trazer prejuízo a nós, as pessoas vão parar de crer em Diana e vão parar de comprar as lembrancinhas que nós vendemos de Diana, e vão parar de vir aqui para peregrinar, e vão parar de consumir as coisas na cidade, que é também o que acontece lá em Filipos, com a jovem também que estava possessa de espíritos, e que por conta da libertação que os apóstolos fizeram, que Paulo fez, as pessoas à volta então procuram as autoridades para que aquelas pessoas sejam expulsas. E o texto vai dizer que aquela mulher que estava possessa de espírito e adivinhava em nome de Satanás, ela constituía fonte de grande lucro, esperança de grande lucro, parece que é o que está lá de forma literal. Então, querido, o amor pelo dinheiro, o amor pelas coisas dessa terra constituiu a prioridade no coração dos judeus. Quando os lavradores maus aqui da nossa parábola agridem aos servos que vêm até eles e matam o herdeiro do dono da vinha, o interesse deles era o interesse financeiro. A prioridade deles era o dinheiro, era se tornar donos, proprietários daquela vinha que eles haviam arrendado. Então, por isso, eles matam o herdeiro para que a vinha seja deles. Nos dias de hoje ainda é exatamente assim. Muitas pessoas não querem saber de Jesus, entre outras coisas, porque terão que abrir mão das suas prioridades, das coisas que elas idolatram aqui, daquilo que se tornou o ídolo, o Deus da vida delas. É uma questão de prioridade. Elas estão cegas pelas coisas desse mundo. O Deus desse século as cegou. O imediatismo, a prosperidade terrena, o hedonismo, o egoísmo fez com que elas se preocupassem ou se voltassem apenas para as coisas dessa terra. Então elas vivem de forma regalada, como se não tivessem de prestar contas a ninguém. Elas se casam e se dão em casamento e não observam, fazendo aqui uma analogia com o Antigo Testamento, e não observam que o tempo começa a fechar, que as nuvens começam a se juntar e que em breve haverá um temporal, e que em breve a justiça de Deus, a ira divina, santa de Deus, será derramada sobre os incrédulos. Mas elas continuam vivendo dissolutamente, alheias às nossas mensagens, às nossas advertências, à nossa pregação. Assim como Judas, que tinha a presença física, além de espiritual, do Senhor Jesus próximo a ele, e optou por trocar essa bênção por 30 moedas, muitas pessoas nos dias de hoje trocam o consolo, o conforto, o amor, a misericórdia do Senhor por conta de 30 moedas ou menos, ou mais.
Muito bem, irmãos, vamos caminhar um pouco mais. A segunda razão pela qual os judeus rejeitaram a Jesus é a obrigatoriedade de uma mudança de atitude. Eles rejeitaram porque eles tinham outras prioridades, e eles rejeitaram porque obrigatoriamente, se o aceitassem, teriam que promover em suas vidas uma mudança de atitude. Aqueles lavradores, ou os lavradores da nossa parábola, não estavam dispostos a uma mudança radical de atitude. Eles haviam se acostumado com aquela condição de proprietários. Afinal, eram já 3 anos. Afinal, eles já se consideravam donos, eles administravam ali, eles tiravam ali os seus lucros sem precisar dar satisfação ou retorno a ninguém. Como alguém agora teria que tomar isso deles, mesmo que fosse uma sociedade, talvez, caso eles tivessem feito ali um bom trabalho? Estou aqui pensando a respeito disso, queria convidar você a pensar também. Talvez houvessem feito um bom trabalho ali e tivessem feito com que aquele campo, com que aquele terreno, aquela plantação fosse à frente, prosperasse, e por conta disso talvez o dono da vinha lhes oferecesse uma sociedade. Enfim, alguma mudança haveria, certamente alguma mudança haveria, e eles não estavam predispostos a nenhum tipo de mudança, assim como os judeus, que também não estavam dispostos a nenhum tipo de mudança, que estavam acostumados à vida que levavam, à maneira de pensar, à maneira como agiam, e não estavam dispostos sequer a meditar sobre uma possível mudança. Calvino escreve que nada é pior para o Evangelho do que os dilemas de um coração covarde, de um coração que não muda, que não está aceito à mudança, que não está aberto à mudança. E os judeus não estavam abertos à mudança. Os judeus queriam continuar exatamente como estavam. A mensagem de Jesus de tome a sua cruz e me siga representava uma mudança. Você precisava abandonar alguma coisa para tomar outra, para pegar outra, para se apropriar de outra. Isso gera mudança, isso gera transformação, e os judeus não estavam dispostos a nenhum tipo de mudança. Então veja, irmão, que quando o evangelho da graça do Senhor Jesus penetra no coração de alguém, ele produz mudança, e mudança radical, mudança drástica. Tanto que a palavra de Deus diz que quando alguém é alcançado pela graça, ela se faz nova criatura, nova criatura. Não se trata de uma remodelagem, não se trata de uma melhora, não se trata não, é algo novo. Aquilo que existia não existe mais, tudo se faz novo. Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se embriagava não se embriaga mais. É uma mudança de atitude, e nem todos estão dispostos a essa mudança de atitude, a essa drástica mudança de atitude. Nós vemos, mesmo naqueles que se dizem convertidos, mesmo naqueles que se dizem membros de igreja, a dificuldade, como eles lutam para se manter como são, e como falam tolices, sandices, equivalentes a eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Como assim eu não vou mudar? Que tipo de servidão é essa? Como alguém pode dizer que foi comprado por preço de sangue, se dos seus próprios lábios ela diz que não quer mudar, que não quer ser transformada? Que mudança é essa? Nós vemos pessoas que dizem seguir a Jesus e andar com Jesus, e que foram remidas falando palavrões, como se fosse aceitável. A Bíblia proíbe palavras torpes. A Bíblia proíbe que nós andemos com escarnecedores. Nós somos novas criaturas. Nós precisamos ter uma vida diferente. Nem nós, nem os judeus estavam dispostos a isso. Por isso rejeitaram Jesus. Os judeus queriam continuar dando o dízimo do cominho e da hortelã, mas eles não queriam amar, mas eles não queriam cuidar.
Eles queriam continuar atacando pedras. Que história é essa de perdoar? Que história é essa de lançar fora a sua pedra? Eu quero atacar a pedra na cabeça do pecador. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele pague. Existe uma lei e nós estamos totalmente amparados por essa lei. E porque essa lei existe, porque nós estamos amparados por ela, nós queremos que ela se cumpra. Era esse, irmão, o pensamento dos judeus. E é nessa toada que nós vemos a igreja evangélica atual caminhando, de uma forma geral. É nessa toada. Crentes fracos, desnutridos, crentes que não têm interesse por crescimento, por santidade, que vivem uma vida dupla, um dualismo diabólico, de viver uma semana em pecado e no domingo colocar uma Bíblia debaixo do braço e achar que isso os justifica diante de Deus. Assim como os judeus achavam que a lei os justificava diante de Deus, que a sua justiça própria produzia justiça diante de Deus, e que por conta da sua justiça própria, por conta da sua lei, e por seguirem a lei, eles encontrariam graça diante de Deus. Não é isso que nós vemos nos dias de hoje? Eu sou crente, as pessoas dizendo isso, eu sou crente como que dizendo para elas mesmas, tentando convencer a elas mesmas de que Deus está trabalhando em seus corações, enquanto vivem uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, tentando convencer a quem? E quando nós enviamos então os servos à vinha dessas pessoas, acontece exatamente o que acontece aqui na parábola. Nós somos maltratados, nós somos agredidos, e só não somos assassinados porque existe ainda um traço de moral, caráter na vida dessas pessoas. Então, querido, é necessária uma mudança de vida para que nós possamos abraçar Jesus, para que nós possamos aceitar Jesus. Os judeus não estavam definitivamente dispostos a essa mudança, e muitos nos dias de hoje também não assim. É a síndrome de Gabriela o que impera. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Se Jesus quiser, que seja assim, que seja do meu jeito, que ele se adapte a mim e não eu a ele. Se Jesus quiser, se o evangelho quiser de fato me alcançar, que ele me alcance do jeito que eu sou, porque se precisar mexer alguma coisa na minha vida, estou fora, vou continuar do jeito que eu estou. Como os helenistas gregos, que diziam que nós não precisávamos, ou que eles, os judeus, não precisavam, os judeus convertidos, gentios convertidos, não precisavam mudar de vida, não precisavam parar de pecar, uma coisa, outra coisa é outra coisa, carne, espírito, uma dicotomia absurda. E hoje nós vivemos assim também, ou algumas pessoas vivem assim também. Não, eu posso ser crente e continuar com essas práticas pecaminosas com as quais eu tenho convivido. Se esqueceram que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, cuspindo na cara de Deus, assim como fizeram os judeus. Talvez não de forma literal, como fizeram os judeus, mas zombando, escarnecendo de Jesus, assim como fizeram os judeus, imersos em seus pecados e totalmente acostumados e amoldados a eles. Mas vamos caminhar mais um pouco, fechar então esse bloco com a terceira e última razão que eu vejo no texto para a rejeição dos judeus e de muitos depois deles ao Evangelho da Graça do Senhor Jesus. E a terceira razão é uma ignorância total a respeito de Deus e a respeito do seu reino. Irmãos, os arrendatários daquela terra, da parábola, desconheciam o poder do dono. Desconheciam até que o dono ainda era vivo. Porque o texto nos dá base, pela cultura da época, voltando à cultura da época, para entender que eles achavam que se o dono, se só vinham os servos
E se só vinha o herdeiro, muito provavelmente o dono já não existia mais. Eles não conheciam o dono da vinha. Eles não sabiam, se é que ele estava vivo, que ele pesaria a mão, que ele se vingaria deles. Eles não tinham conhecimento daquele com o qual eles tratavam. E achavam que por conta disso eles podiam se apropriar de uma terra que não era deles. Os judeus, que é do que se trata a parábola, também desconheciam aquele a quem diziam amar. Também desconheciam a história daqueles com o qual eles tinham tanta familiaridade a partir da Torá, a partir da lei. Eles desconheciam aquilo que Deus queria para eles e de como Deus faria com que os seus desígnios fossem de fato implementados. Então, a despeito de todo o ensino que havia sido dado pelos profetas, de todos os servos que haviam, voltando à parábola, os alertado, os judeus ainda continuavam esperando um Messias líder militar que finalmente os libertasse da opressão romana. Eles não estavam, de fato, preocupados com o Messias que viesse salvá-los. Eles não estavam, de fato, preocupados com o Messias que viesse justificá-los diante de Deus, porque eles já se acreditavam ou se enxergavam justos. A sua justiça própria os havia redimido. Eles eram o povo da promessa. Deles eram os oráculos, os profetas. Então eles não queriam um Messias que viesse justificá-los diante de Deus. Eles queriam um chefe militar. Eles queriam alguém que viesse libertá-los do poderio militar, político de Roma. Eles desconheciam. Eles não sabiam exatamente o que esperar. Eles estavam confusos. A expectativa deles era contrária à expectativa de Deus para eles. Eles eram ignorantes a respeito do reino de Deus e de como se daria o reino de Deus. E eles tinham a lei, eles tinham os profetas. Isaías descreveu com todas as suas nuances a respeito do servo sofredor e de como ele traria aquela mensagem que era agora visível, palpável, que estava em pé na frente dos judeus, ensinando para eles através dessa parábola que nós lemos. Eles leram Zacarias narrando a entrada triunfal desse Messias em Jerusalém. Zacarias escreveu: eis, vem aí o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Nós estamos aqui na última semana de Jesus. 2, 3 dias antes, Jesus entrou por Jerusalém num jumentinho, exatamente como Zacarias havia profetizado. Mas eles se mantiveram rebeldes e obstinados, assim como os lavradores não ouviram a mensagem que lhes foi trazida na parábola por pelo menos 3 servos e pelo herdeiro. Obstinados, duros, homens de dura serviço, homens rebeldes, hostis à mensagem do Evangelho. E nos dias de hoje, a ignorância a respeito de Deus permanece, ou talvez tenha até aumentado. Assim como os judeus esperavam um Messias que não fora prometido a eles, porque o que fora prometido era outro, tinha um outro propósito, nos dias de hoje muitas pessoas adoram, cultuam da sua maneira, na sua mazela, no seu erro, um Deus que absolutamente não existe. Absolutamente não existe. Elas criaram para si um Deus, elas criaram para si um Jesus que absolutamente não existe, e colocaram sob a responsabilidade desse Deus alguns elementos, algumas, desculpa a redundância, responsabilidades com as quais Deus não se comprometeu, não prometeu. E elas esperam isso de Deus, sem que Ele houvesse prometido. Então elas adoram um Deus místico, elas adoram um Deus tolo,
elas adoram um Deus que convive com o pecado, elas adoram um Deus que muda de opinião de acordo com a situação, com a circunstância. Elas adoram um Deus que não é retratado na Sagrada Escritura. Elas adoram um Deus que, em resumo, não existe. Não existe. E por isso, nós enxergamos de forma clara que elas são ignorantes com respeito a Deus, com respeito ao reino de Deus. Essas pessoas, elas se arrepiam quando nós falamos de renúncia, que é o que a Bíblia fala. Essas pessoas se arrepiam quando a Bíblia fala, então, a respeito de renúncia, a respeito de perder para ganhar, a respeito de chorar com os que choram, a respeito de entregar sem receber nada em troca, a respeito de que aqueles que são chamados são os cansados, os desanimados, os oprimidos, os que nada são, os que têm sede e fome de justiça. Elas se arrepiam porque o Deus que elas criaram para elas mesmas é um Deus totalmente diferente disso. É um Deus que lhes dará vitória, é um Deus que lhes dará prosperidade, é um Deus que exalta o homem, é um Deus que nos deve restituição, e esse Deus absolutamente não existe na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Então, assim como os judeus confiavam em sua justiça própria para serem salvos, nos dias de hoje as pessoas também confiam em seus tesouros, em sua justiça própria, nos seus atos de bondade que, no coração delas, ao ver delas, podem produzir justiça para que sejam então aceitas, remidas e acolhidas por Deus. Totalmente fora, longe daquilo que Deus nos diz. Não é mérito, é graça. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Jesus fez. Não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Então, querido, uma visão vulgar de Deus só conduz à mediocridade. Entretanto, uma visão elevada de Deus inspira santidade e um espírito resoluto. Quando nós buscamos conhecer a Deus, nós entendemos então o nosso tamanho e o tamanho de Deus. Oséias vai dizer isso, que o povo de Deus perece, morre, em outra versão, por não conhecer a Deus, por não buscar a Deus. O Senhor Jesus vai dizer isso: errais não conhecendo as Escrituras. Então, tanto os judeus, os gentios à época, e as pessoas de uma forma geral nos dias de hoje, nos nossos dias, elas não conhecem a Deus, e por não conhecerem a Deus e por não quererem conhecer a Deus, porque Deus se apresenta a elas todos os dias, diariamente, então, por não quererem conhecer a Deus, por não receberem os emissários, os servos que vão até a vinha falarem em nome de Deus, do dono de todas as coisas, essas pessoas criam para si mesmas o seu próprio Deus, e elas então se cercam das suas convicções, dos seus dogmas, para tentarem encontrar paz, para tentarem justificar a si próprias, para tentarem colocar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e achar que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Sabe aquela expressão, um ditado, lavar as mãos? Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Eu estou tranquilo, eu fiz o que estava ao meu alcance. Isso, de alguma maneira, traz conforto e traz paz ao coração dessas pessoas. Muito bem, irmãos, eu queria concluir então essa mensagem dizendo que essa vinha que foi entregue a esses lavradores, por conta da atitude, da rejeição obstinada deles à mensagem de Deus, à mensagem do dono da vinha,
ela foi então passada aos gentios, a mim e a você. Era a primazia dos judeus e agora é ofertada. A graça salvadora de Deus é ofertada a todas as pessoas, todos os povos, tribos e nações que já existiram, que existem e que existirão por essa terra. Então, enquanto nós somos hoje aqueles que cuidam dessa vinha, a quem essa vinha foi entregue, é a nossa obrigação proteger, cercar e guardar essa vinha. É a nossa obrigação produzir frutos que tragam glória ao nome de Deus, gerar frutos e entregá-los ao dono da vinha quando ele retornar. A pedra de passagem, a pedra angular, que é Jesus, se torna pedra de tropeço para todos aqueles que não creem e que não ouvem as palavras dessa profecia. Então, que em nome de Jesus você possa entender, conhecer a respeito do reino de Deus e da sua justiça. Que você possa estar aberto às mudanças que o Evangelho, ou que a mensagem do Evangelho produzirá em você. E que você possa abrir mão de todas as coisas, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Que essa mensagem possa, de fato e de verdade, trazer transformação ao seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto, e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez a tua palavra foi lida e foi explicada nesse lugar. Queremos louvar ao teu nome, bendizer ao teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concede, mesmo em tempos de afastamento, de podermos, através desses meios que o Senhor mesmo criou, poder levar a mensagem do Evangelho a todos quantos tenham interesse. Porque a mensagem do Evangelho nesse formato, via Facebook, YouTube, ela é oferecida a todos. Basta que nós nos interessemos em ligar o celular, em buscar essa mensagem. Não precisamos sequer sair de casa para sermos alimentados espiritualmente pela tua mensagem. Então, que em nome de Jesus, àqueles que se interessam e se interessaram pela mensagem do Evangelho nesse canal e de todas as igrejas genuinamente evangélicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que estão nesse momento disponibilizando a tua palavra, ó Deus, que esses que se interessem possam ser então alcançados, alimentados, nutridos, edificados pela tua palavra e possam ser dia após dia transformados pelo poder que nela existe. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso trabalho. É por conta disso que nós nos afadigamos, Senhor. Queremos pedir também ao Senhor que nos dê, em nome de Jesus, uma noite de descanso, uma semana de saúde, uma semana de paz, uma semana de boas notícias. E que a tua graça, a tua misericórdia alcance a vida e a família de cada um que nos ouve nesse momento. Essa é a oração que nós fazemos a ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta do herdeiro, o filho do dono da vinha, que nos levará seguros para essa vinha restaurada, onde reinaremos, onde somos co-herdeiros e reinaremos com ele por toda a eternidade futura. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite, uma ótima semana e que Deus o abençoe em Cristo.